No episódio de hoje, nós recebemos o grande Bruno Kosminski, o nosso CEO do grupo Eu Médico Residente, que tem uma grande história para contar. Bruno se formou médico pela Faculdade Pernambucana de Saúde, ingressou na residência de ortopedia no Hospital Otávio de Freitas, mas desistiu após 1 mês e meio para cursar clínica médica. E após 6 meses atuando, percebeu que queria mesmo era anestesia. Estudou por 2 meses e foi aprovado em terceiro lugar para anestésio, mas, 1 mês e meio após, largou tudo para se dedicar à sua grande paixão, o Eu Médico Residente. Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vida de Residente. Eu sou Martina Duarte e hoje nós temos um convidado mais que especial, que eu tô até pensando como é que a gente não teve essa ideia antes, porque se tem alguém que sabe sobre vida de residente, esse alguém é Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. Sinta-se em casa, tá certo? Fique à Valeu, vontade. vou tentar me sentir em casa. Sinta-se em casa. É um prazer ter você aqui. Como eu já adiantei, né? Você tem experiência na tal da vida do residente. Deve ter passado alguns perrengues aí na sua trajetória. E você sempre comenta um pouquinho de como é que foi essa sua... um pouco de indecisão e talvez um pouco de destino, porque te levou a um lugar bem interessante que a gente já sabe o final. Mas a gente gosta de saber, né? Fica sempre aquela curiosidade, porque você sempre fala só 15 minutinhos e passa tão rápido, como se 4 residências fosse pouco. E a gente quer saber um pouco dessa história, quer saber detalhes aí de como foi essa sua vida de residente, que teve alguns altos e baixos. Então, seja muito bem-vindo e conte pra gente essa história. Valeu, vamos lá, vou contar do zero a história de novo. E agradeço o convite também, né? A gente inaugurou aqui esse projeto há 2 anos atrás. 2 anos atrás, nessa mesma posição. Nessa mesma posição, exato. Aí, como eu não fui mais convidado, eu achei que vocês não tinham gostado da entrevista, né? Que é isso, rapaz, que é isso. Que é isso, foi o Estamos de pontapé volta inicial e foi um prazer, né? Você sabe o quanto eu sou grata pela sua confiança e o quanto é bom estar aqui nesse lugar. E tem ter dado muito você certo a aqui. parceria, muito Que legal. coisa boa, felicidade por isso. Bom, vamos lá contar a história, né? Que é mais ou menos o início da Eu Médico Residente. Eu sou Bruno, sou natural aqui de Recife, estudei na Faculdade Pernambucana de Saúde, me formei em 2012. E eu acho que eu vou dizer, uns 80% de quem está se formando não tem muita certeza do que quer fazer como especialidade, né? Como a sua especialidade. E eu era desses 80%, mas pelo menos eu tinha um sinalzinho de que meus amigos diziam que eu tinha cara de ortopedista. Né? Então, como eu não sabia o que queria, eu só quero passar, né? A turma está dizendo que eu tenho cara de ortopedista. Então, quem sabe? Pode ser que eu seja um bom ortopedista. Meu Deus. E foi assim que eu decidi fazer a minha primeira residência. Esse foi o começo. Exatamente. Aí eu me dediquei, estudei direitinho, fui aprovado. Eu acho que fui 5º colocado na prova de ortopedia e comecei a residência. Essa dedicação sua, você começou quando? No internato ainda? Eu me matriculei como muita gente se matricula desde o 5º ano, né? Hoje até mais cedo essa preparação precisa começar de fato, mas há 13 anos atrás, 14, quase 15, né? É um pouco menos concorrido, então você conseguia começar no 5º ano e fazer uma boa preparação. Mas, como também a maioria dos alunos, pelo menos naquela época, me inscrevi no cursinho e não me dediquei muito, né? Era mais aquela sensação de, eu não posso deixar de fazer. Então eu estou matriculado. Exato. Eu ia, às vezes não ia, né? Tentava estudar, tal, mas o meu 5º ano não foi um bom ano de estudo para a residência. Mas no ano seguinte caiu a ficha, né? Caiu a ficha e aí comecei a me dedicar mais, fazendo grupo de estudo, focando em questão, né? Em questões e prova, coisa que eu não tinha feito no 5º, era mais tentar ler mesmo e muitas vezes estudar para o que a faculdade exigia com o material do cursinho. Então, muito pouco treinamento com questões, mas no 6º ano, no último ano da faculdade, acabei me dedicando um pouco mais, aprendendo um pouco mais a importância de fazer e vendo que realmente o método mais eficiente, né, que dá mais resultado, que faz você fixar mais as coisas, é através de questões. Então, tentei dedicar a maior parte do tempo do estudo realmente a resolver questões. Né? E uma coisa que me ajudava muito era estudo em grupo. Né? Fiz algumas sessões de estudo em grupo e dá aquela motivada e aquela obrigação. Né? Todo mundo está ali, todo mundo vai contribuir com alguma coisa, com algum conteúdo, alguma informação, então você fica aquela obrigação de ter que contribuir também. Então isso foi um grande impulsionador também para eu estar ali firmemente, semanalmente, resolvendo questões. Aquela coisa do ambiente te muda, Isso, né? Exatamente. Se tem 4 estudando ali, você é o 5º, você vai ser o 5º estudando. Exatamente. E se tem 4 que não tá muito aí, você vai ser o 5º, provavelmente que também não vai. Exatamente. E o grupo era muito bom.
eu queria ortopedia, tinha um colega que queria anestésio, aí mais 2 meninas que queriam dermato, 3 de dermato. Todos passaram. Todos passaram. Olha aí que incrível. Você, então, começou aí no 5º ano, com certeza realmente eram bem diferentes já de hoje, né? Que a preparação a gente já orienta, inclusive, iniciar bem antes. O fato de não saber exatamente o que queria, que você foi definindo aí meio que levado por opiniões de terceiros, né? Tinha cara de ortopedia fazer ortopedia. Tu acha que o fato da gente não saber o que a gente quer muda no nível que a gente vai se dedicar? Totalmente. Tu sentiu que isso pode ter te atrapalhado um pouco? Podia, se eu tivesse... Isso eu percebi muito nos outros anos, né? Eu vou chegar lá quando eu estava mais ou menos decidido o que eu ia fazer. Mas no 6º ano, né, eu não queria ortopedia, né? O que eu queria era não ter que fazer prova de novo. Então, eu estudei muito mais, eu me dediquei no estudo muito mais para não precisar fazer mais uma vez, né, do que simplesmente porque eu queria muito fazer ortopedia. Né? Então, o meu porquê, por que você se dedicou? Porque eu não queria fazer mais uma vez, né, a prova. Basicamente, queria matar um leão ali e dar um check em resolver, alguma coisa e nunca mais ter que passar por aquilo de novo e tchau, né? Mas não foi bem assim. Não foi bem assim, não foi bem assim. Como é que foi aí essa residência de ortopedia? Pronto, aí passei, né, passei até bem e comecei dia 1º de março, né, comecei a residência. Fizesse onde, Bruno? Eu fiz no Otávio de Freitas. No Otávio de Freitas. Na época acho que hoje ainda é também um dos melhores de ortopedia aqui do estado. E, assim, o começo, muito legal, né? Realmente eu me identifiquei muito com as pessoas da ortopedia, né? Aquele clima bem descontraído, né? A turma, né, só tinha homem ali praticamente, então não tinha filtro de nada, todo mundo falava o que queria, era uma bagunça muito legal, muito divertido. Estudava, né? Tinha seminários para apresentar e tal. Você tinha que estudar porque é uma coisa que, ortopedia você não aprende na faculdade, né? Então, você vai passar um caso na enfermaria, você vai entrar numa cirurgia, você tem que estudar alguma coisa, porque senão você vai estar ali meio que passando vergonha, né? Então, eu acho que isso ajudou também a iniciar o estudo ali para ortopedia. E assim, a residência era muito boa, né? Você tinha os melhores preceptores ali, não tenho dúvida. Tinha um viés grande de ensino, né? De estimular os residentes a estudar, não só estar ali tocando o serviço, mas você passa 90%, 80% do seu dia vendo fraturas e problemas de ortopedia, e dentro do bloco cirúrgico, né? Então, na verdade, eu acho que 80% do dia você está dentro do bloco. Eu chegava lá às 6 horas da manhã, evaluía os pacientes todos até 7, de 7 às 7h30 passava os casos, de 7h30 já tem que estar tudo pronto dentro do bloco e você não tinha hora para sair. E quando saía, você tem que organizar os pacientes que entraram, que foram admitidos, pós-operatório e tal, mas você passava a maior parte do tempo dentro do bloco. E eu acho que foi essa rotina dentro do bloco, né, em pé ali, operando o dia inteiro, que eu acho que eu não me identifiquei muito. Não era para mim. Exato. Até nos eventos que a gente faz, eu até brinco, né, que isso é porque eu saí porque era muita carpintaria, pouca ciência, né? É brincadeira, né? Porque tem muita ciência realmente, né? Muita coisa nova para você aprender, para você estudar, mas o dia a dia ali dentro do bloco não me agradou muito. Então, 1 mês e meio de residência, resolvi largar. Foi rápido. Exato. E aí deu tempo da pessoa que estava na lista de remanejamento entrar. Se eu tivesse esperado mais um pouquinho, perdi essa vaga. E você ainda chegou a pensar nisso, né? Claro. Que é importante. Exato. Como eu já estava com isso na cabeça, né? Pô, vou, não vou. Eu tinha que tomar uma decisão, porque se eu demorasse para tomasse depois, eu podia prejudicar alguém que estava ali, né? Que tinha estudado mais um ano inteiro e tal. Então... Que talvez realmente quisesse, né? Tivesse decidido por isso. Quando tu passou, foi que bateu mais essa coisa, será que eu realmente quero isso? Ou tu já foi fazer a prova? Eu comecei, né, a residência animado. Comecei, né? Pô, vamos lá, vamos ver como é que é. E realmente é muito divertido estar ali na residência de ortopedia, né? Com a galera. Fiz bons amigos lá, que até hoje a gente se encontra. Inclusive, a gente faz alguns projetos juntos. Mas o dia a dia não era aquilo que eu queria passar o resto da minha vida fazendo, né? Então, isso eu percebi rápido. Aí... Bruno, 1 mês e meio, muito rápido. Tem muita gente aí que deve passar por isso, sabe? Uhum. Você deve ter tido muita coragem, porque assim, tem que ter muita coragem para querer a residência, para iniciar. Mas eu acho que para dizer assim, não, eu acho que é uma coragem ainda maior. Como é que tu lidou com isso? Porque você tinha as pessoas que não são a parte principal, mas a gente tem alguma... Pensa, né? Como é que as pessoas vão ver isso? Talvez seus pais, alguém que fosse importante para você. Como é que tu teve esse pulso aí para voltar atrás? A decisão mais importante realmente é o não, né? Não vou fazer. Isso aí é que é o mais importante. E óbvio que quando
né, todo mundo ao meu redor, minha família, meus amigos, parentes, tudo, viram o ano, meu ano dedicando para estudar para residência. E quando eu falo que, pô, não quero, né, é a mesma coisa de uma pessoa dizer que, pô, vou sair do emprego. Né? Aí todo mundo já pensa assim, pô, será que ele vai conseguir outro? Exato. Né? Será que vai conseguir passar de novo? Então já bate essa preocupação natural aí da família, dos amigos e tudo. Então, óbvio que a primeira reação de todos foi, pelo amor de Deus, Bruno, não faça isso. Não faça isso. Mas eu sou cabeça dura, né? E eu boto uma coisa na cabeça, não tem quem tire, né? E, no fim das contas, eu já estava decidido. E aí, não entregue, acabou a vaga, como é que tu reiniciou tudo? Pois é, aí, né, entreguei, acho que eu passei alguns meses trabalhando, né, dando plantão, pegando alguns plantões, emergência clínica, emergência, uma unidade básica, UTI, um pouco de tudo. Né? Naquela época era bem mais fácil, né? Conseguir. Eu imagino. Então sempre tinha oportunidade. E aí eu decidi que, pô, deixa eu passar um tempinho aqui trabalhando, né? Bom que eu faça um pé de meia e penso melhor o que eu quero. E aí passei alguns meses trabalhando, né? E trabalhava bastante realmente. Mas aí chegou o momento, né? Tipo, agora eu preciso começar a estudar, mas eu vou estudar para quê? Vou fazer o quê? E eu não sabia o que eu ia fazer. Você só sabia que não era ortopedia. Sabia que não era ortopedia. Já tinha certeza. Exato. Mas, pô, mesmo eu começando a estudar sem saber o que é que eu queria, eu tinha que ir lá na hora da inscrição marcar o X ali da minha opção, né? E no começo eu comecei a estudar sem saber, né, exatamente o que eu queria. E aí, novamente, né, pô, o que é que tá surgindo ao meu redor aqui, né? Meus pais, minha mãe é nefrologista, meu tio nefrologista, meu avô era nefrologista, eu vivia com muitos nefrologistas, amigos da minha mãe. E aí, óbvio que veio, né, Bruno, por que você não faz nefrologia? Minha mãe já era sócia de algumas clínicas, já tinha fundado algumas clínicas, já estava falando sobre isso, né, para quem vai passar as clínicas. Então, eu acho que tem um sinal aí. Né? E na pior das hipóteses, se eu não gostar, você já sabia o caminho, Na melhor das hipóteses, eu gosto e o caminho já está todo pronto, né, para mim, para o meu futuro, para eu seguir na nefrologia. Então, comecei, né, continuei meus estudos, agora, né, mesmo não muito seguro da decisão, mas pelo menos um pouco mais confiante de que, pô, tem um caminho aqui e agora vai. E aí, estudei, né, novamente, dessa vez para a clínica médica. Passei também bem, acho que eu fui nono colocado para a clínica médica. E aí foi, né? E tinha outra coisa também, né? Quando você faz clínica médica, na pior das hipóteses também, você aproveitou, você vai virar um bom clínico. E para tudo você vai precisar de clínica, né? A clínica é soberana. Já seria uma base. Exatamente. Mesmo que eu fosse fazer alguma área cirúrgica depois, ou alguma outra coisa, clínica seria bem aproveitada. Então, eu fui com a cabeça aberta de que, pô, agora eu vou terminar isso aqui, né? Porque vai ser útil para minha vida profissional. E aí foi. Né? E aí, durante a residência de clínica, eu fiz a residência no Agamenon Magalhães, foi a minha primeira opção. Né? E aí eu escolhi o Agamenon, porque mesma coisa que Caio falou aqui, né? Que era pertinho de casa, me deslocava muito rápido, exato. Já tinha ouvido que lá tinha bons preceptores, era um perfil que fazia sentido para mim, né? A residência tinha atividade teórica, não era uma coisa muito maçante, né? De você tocar serviço o tempo inteiro. E alguns colegas meus também falando que iam fazer lá, tá? Então, pô, casou aí, vamos lá. Então, fiz os 2 anos de clínica lá, e durante a residência de clínica, comecei a apresentar muito seminário, né? Acho que durante o internato, a gente apresenta, né? Tem que apresentar caso clínico, clube de revista, artigos e tal, mas na residência de clínica foi vezes 10, assim. Vezes 10. E nem era muito, né, comparado a algumas outras residências que eu já sabia como é que era a rotina. Mas foi muito mais do que era no internato. E eu estava gostando disso. Eu estava gostando. Eu adorava virar à noite fazendo o seminário. Era a coisa que para mim era muito mais prazeroso fazer isso do que evoluir a enfermaria, do que tá na emergência, né? Eu gostava também, né? Sempre você tá aprendendo coisas novas, acaba sendo uma coisa empolgante. Mas para mim o que dava aquela taquicardia, sabe, tipo, aquela euforia, prazer, uma taquicardia boa, né? Aquela euforia. Era, pô, agora eu vou sentar aqui geralmente a hora que eu me preparava para fazer, de 8 da noite até 5 da manhã, foco total nisso aqui. E aí tinha muito café, Red Bull, né? Lanchinhos ali, muito pouco saudáveis, mas funcionava. Passava a noite todinha acordado,
produzindo, ficava legal, no outro dia de manhã eu lá apresentava. Aí chegava em casa, capotava, acordava no dia seguinte desorientado, mas era prazeroso. Essa é a vida do R1. Exatamente. E aí isso foi sendo feito, né, todo mês, pelo menos, uma vez por mês, no mínimo, na residência de clínica, tinha uma situação dessa. E eu gostava. Lógico, você ficar cansado, né, no dia seguinte inteiro não é bom, mas enquanto você está ali estudando e preparando artigos, selecionando os melhores artigos e tal, montando a apresentação à noite, eu achava aquilo muito massa. Né? Eu não tinha sono nessa hora. O sono batia quando eu terminava e que eu tinha que ir para a residência, lá para o hospital. Então, eu comecei a perceber uma coisa que não fez tanto... Eu não liguei os pontos, mas eu estava começando a ver que, eu gosto de estudar e de ensinar. Né? Porque eu gosto não só de preparar, mas de ir lá e apresentar o artigo. Né? E geralmente o pessoal elogiava as apresentações, né? Casos bem selecionados, didática, né? Um storytelling legal. Então, eu nem sabia nada disso aí, era uma coisa natural, mas o pessoal gostava. E aí, né, sempre que tinha assim, temos que apresentar um caso, não sei o quê. Vai, Bruno. Já apontavam para mim assim, e Bruno vai lá. Beleza, eu gostava, então eu ia. E aí, durante a residência de clínica, eu fiz muito isso. Né? Fiz muito isso e aprendi bastante. Né? Aprendi a estudar, a procurar artigos bons, a filtrar os artigos bons, a pegar as informações boas dos artigos e a fazer cada vez apresentações melhores, mais envolventes, né? Que fossem, inclusive, pensando no público que ia receber. Porque no começo você quer mostrar que você é o cara que sabe tudo ali daquele artigo. Né? Então você faz uma linguagem bem técnica. Só que tem, muitas vezes, nessas apresentações, tem doutorandos, né? Eventualmente tem algum acadêmico, né? Mas tinha residente de outras áreas. Equipe multi. Exatamente. Então eu fui começando a moldar essas apresentações para... Que ficasse entendível, né, para quem estivesse Exatamente, ali. fosse uma coisa, não para eu mostrar que eu sabia, mas para o público entender aquilo ali muito bem e fazer sentido. E aí pronto, 2 anos assim, né, na residência de clínica, e aí isso foi também uma das coisas que me motivou a ir até o final, né, eu estava gostando dessa rotina, e pronto, agora terminei a residência de clínica e precisava fazer a sub, né, que novamente não estava tão seguro que seria nefrologia, mas era o mesmo pensamento do início ali, né? Eu vou fazer nefro, né? Na pior das hipóteses, se eu não gostar, eu faço outra área, e se eu gostar, eu tenho um caminho seguro já. Exatamente, o caminho está pronto, eu já tenho uma base boa de clínica, então, até se eu quiser fazer outra coisa, outra especialidade, outra área depois... Não vai ter sido perdido, né? Exatamente, talvez eu seja até diferenciado, né? De uma residência de cirurgia, né? Um anestésio, você tem uma base de clínica ali, você acaba que se diferencia, aproveita melhor ali a sua residência. Você se preparou a partir de que momento aí na residência de clínica? Foi muito no final. Bem perto já. Para fazer a sub, você está perguntando, né? Eu acho que me inscrevi, eu comecei a preparar no dia que eu me inscrevi para a prova. Muito perto, muito então. Prova. Não foram 2 meses, né? Mas você já tinha também essa bagagem, né? Porque assim, algo você já tinha de diferente aí, não sei se ter entendido, ter sacado a prova, mas você passou muito bem em ortopedia, depois você passou muito bem em clínica. Isso. Você já tinha algo aí que você hoje consegue identificar? Algum diferencial que você já tinha percebido lá? Sim, tem algumas coisas, mas eu acho que o principal é que foi um pouco de excesso de confiança até, né? De excesso de confiança que, eu já passei 2 vezes. Né? Vou passar de novo. Então a próxima vai ser mais fácil, eu não preciso estudar desde o começo do ano. Né? Foi meio kamikaze isso aí, mas deu certo. Né? Então, aí eu comecei a estudar no final do ano. Né? Como, óbvio, fazer uma prova de R+, de clínica, o volume de conteúdo é muito menor. Né? O nível de dificuldade da prova de clínica de R+, não é tão mais difícil do que a do R1, então você não precisa estudar muita coisa a mais. Né? Basicamente a mesma coisa, mas com um pouco mais de dedicação. Então, eu estava confortável com isso. Né? Eu já tinha estudado outras vezes clínica médica, tinha feito boas provas, então agora eu só preciso fazer talvez mais questões. Né? Mais questões de R+, que aí eu vou estar mais preparado. E aí foi isso que eu fiz, né? Quando eu me preparei para a residência de clínica, eu já tinha entendido que o negócio era fazer questão mesmo, então passei a maior parte do meu tempo de estudo fazendo questões, e quando eu fui fazer a sub para nefrologia, aí que eu praticamente só fiz questões de prova, né? Durante toda 1 mês e meio, 2 meses, não sei exatamente, né? A preparação foi questão, revisando os meus erros, e passei no hospital que eu queria, passei bem colocado, então deu certo mais uma vez, né? Perfeito. E aí começou o nefro. Como é que foi? Foi melhor do que clínica?
Pois é, novamente eu escolhi um hospital que estava começando a chamar a atenção dentre os nefrologistas, né, que a residência era nova, mas tinha uma equipe muito boa, tinha um serviço muito bom, muito organizado, né? A residência estava começando a ficar mais forte no Hospital Português. E o Hospital Português tinha um diferencial de ter tecnologias que os outros hospitais não tinham, né? Então, se eu quisesse seguir uma carreira, né? Eu não sei nem se o nome na época, o termo na época que eu usava era esse, mas uma carreira corporativa, né? No mundo privado ali da medicina, que era o que eu tinha que fazer para seguir o caminho da minha mãe, né? Trabalhando nas clínicas dela e tudo. Eu tinha que entender, né, das tecnologias e das opções de tratamento, além do que era oferecido nos hospitais públicos, né, no SUS. Então, no Hospital Português, lógico, é um hospital beneficente, né, faz todo o serviço beneficente, tem um serviço muito pró-SUS ali, mas com a tecnologia de um hospital grande e privado. Sim. Então, você consegue unir os melhores mundos ali para você aprender, né? Você tem tudo que há de mais moderno, e você tem todo o perfil de paciente que pode usar aquela tecnologia, né? Com excelentes preceptores, residentes muito bons também, né? E uma residência muito bem estruturada, né? Que como eu conhecia muito dos nefrologistas, acabei conhecendo antes de entrar na residência, né? Eu conheci o responsável pelo serviço, conversei com ele, ele mostrou lá como é que era o programa, tá? E pô, é isso aqui, não tenho nem dúvida. Então, eu estudei, né, para a prova, passei e aí comecei a fazer a residência de nefro. E, novamente, comecei bastante animado, né? Mas vendo realmente o que eu conversava com a minha mãe, com meu tio, até um pouco no final da vida do meu avô, né, com ele, sobre a nefrologia, eu estava vivendo aquilo ali na prática, no dia a dia, né, como nefrologista, né? As terapias dialíticas, os ambulatórios e tudo. Então, toda aquela conversa que eu tinha em família, eu estava conseguindo acompanhar ali e viver aquilo ali na residência. Então, isso foi muito, muito bom, muito massa, né? Você vê tudo que você ouve falar, você vê na prática ali. É real, exato, acontecendo. Então, isso também foi muito empolgante, né? E, lógico, todo o serviço, né, da residência, os preceptores, tudo fez com que a minha motivação ali aumentasse para continuar e terminar a residência. Apesar de ser extremamente complexo, né, Bruno? Eu, particularmente, acho que nefro é uma das especialidades clínicas mais complexas que a gente tem. Não sei o quanto que você concorda sobre isso, mas acho que é realmente. Apesar disso tudo, você estava certo de que aquilo ali era um caminho bom para você. E um ponto interessante que você falou. Talvez a complexidade me atraiu, né? Quando eu você gosta do difícil, né, rapaz? É o desafio, né? No fim das contas, todo mundo é movido a desafio. E na residência de clínica, né, eu adorava discutir os casos de nefro, né? Inclusive, voltando um pouco aqui, na residência de ortopedia, né, a gente via alguns pacientes renais lá, de renais crônicos, né, já alguns em terapia renal substitutiva, alguns em estágios mais precoces, e de vez em quando a gente tem que pedir um parecer, né, o ortopedista tem que pedir um parecer para nefro. Aí, óbvio, eu fazia os pareceres todos e quando o nefrologista vinha dar o parecer, ele falava, você é ortopedista mesmo? O parecer está tão interessante aqui, você sabe... Né? Então, e você sabia isso da sua vida? Assim, de ouvindo minha mãe falando e meu tio conversando também. Então, eu já sabia o que o nefrologista tinha que ouvir para ele dar um bom parecer. Né? Então, que faz toda a diferença, inclusive. Faz, total. Forma como você pede, né? Exatamente. Inclusive, motiva o especialista a ir lá dar o parecer. Sim. Quando ele vê um parecer bem estruturado, bem organizado, né? Bem embasado, ele, essa galera aqui tá orientada. Né? Então... essa parte aí de os pareceres, pelo menos os da nefro. Você é ortopedista mesmo. Exato. Inclusive, alguns já falaram isso para mim. Bruno, vá para a clínica porque teu negócio não é aqui não. Não é aqui não. A vida acabou te levando, né? Exatamente, Bruno, exatamente. O que tinha que acontecer. Exato. Enfim, aí durante a residência de clínica, né, também adorava estudar os temas de nefrologia pela complexidade, né, de ser na minúcia ali, na fisiopatologia, na histologia do negócio. Então, isso me atraía, né? Então, até a decisão mesmo de fazer nefro depois foi um pouco mais tranquila, porque, pelo menos, na pior das hipóteses também aliás, pelo menos eu gosto de estudar também, né, essa especialidade. Mas, né, quando você entra na residência, né, de nefro, aí o jogo é muito mais complexo do que a gente acha que é, né? Porque são muitas doenças, né, e com a medicina, né, acelerando ali as formas de diagnóstico, né, você vê tecnologias que, quando eu era acadêmico, né, que eu estudava por livro, não tinha, né? Quando você vai na prática, tem muita coisa que ainda não está no livro.
que já está acontecendo na prática de fato, mas ainda não está no livro. Então, acaba sendo bem mais complexo, bem mais desafiador, mas é lindo, né? A nefrologia estudar é um negócio muito empolgante, muito lindo realmente. E, enfim, de estudar eu estava gostando, né? Estudar nefrologia eu estava gostando bastante também. O desafio realmente ali diário e etc. São 2 anos de nefro. 2 anos de nefro. Você acha que realmente o fato de ter feito num hospital que tem essa toda tecnologia ali a seu dispor fez um diferencial? Foi um diferencial para você? Foi, com certeza. E eu acho que o corpo clínico lá, os preceptores também foram um grande diferencial. Tinha muita gente boa, um pessoal que realmente estava ali para ensinar, né, para passar conhecimento. Não sei se você já chegou a conhecer Bira. Não, Bira é um ícone da nefrologia, né? E é um cara super empolgado com o Acho estudo. que já ouvi falar. De doutorado, acho que já deve ter feito até um pós-doutorado essa altura, mas ele é super empolgado com o estudo, então ele cobrava bastante, mas ele é aquele preceptor que colava em você, sabe? E o conhecimento entrava. Quando você estava junto de Bira, você sabia... Parece que era por osmose. Exatamente, você ia aprender, né? Seja porque ele estava te apertando muito, né? E você aprende, seja porque ele estava ali querendo realmente ensinar. Então, estudei, né? Rodei todas as subespecialidades da nefrologia, né? Transplante, diálise, peritoneal, hemodiálise, os ambulatórios, tudo você roda, né? Eu fiz alguns rodízios fora também do hospital. Então, era empolgante estudar. Né? Você estava satisfeito com isso, Bruno? Eu estava satisfeito com o estudo. Aí começou no finalzinho, no último ano da residência, foi quando começou a bater a dúvida se eu queria seguir aquela rotina. Por quê? Apesar de a nefrologia ter muitas áreas, você pode enveredar para qualquer área, né? E transplante estava começando a ficar muito forte aqui em Recife, eu acho que a grande maioria dos nefrologistas saíam da residência e iam trabalhar dando plantão de paciente, né, agudo ou paciente crônico. Você ia trabalhar com hemodiálise. 90% deles, né, dos nefrologistas fazem isso. E aí a rotina é acordar 4h30 da manhã para estar no hospital às 6h, para prescrever as diálises e só sair de lá quando a última diálise acabar. E aí isso podia ser 10h30 da noite, meia-noite. Né? Normalmente eram as 8h30, 9h da noite. Você ficava lá de 6 até as 9. 6 da manhã até 9 da noite. Mas às vezes você ficava até mais tarde. Fim de semana, mesma coisa. Muito sobreaviso noturno, se der algum problema de algum paciente que saiu da diálise, teve que voltar, ou algum paciente que chegou de urgência para fazer diálise no meio da noite, tem que estar sobreaviso. E não tinha a opção de, não quero pegar fim de semana, eu não quero pegar esse sobreaviso noturno. Né? Você está na escala, você tem que fazer a escala ali. Né? E isso, quando você está no começo da sua carreira, né, isso faz muito sentido. Né? Tem que passar por isso, faz muito sentido. Mas a dúvida, o questionamento começou a bater quando eu estava vendo médicos nefrologistas com 20 anos de carreira tendo isso como a principal atividade do seu dia, da sua semana. Né? Então, caramba, aí começou a pegar. Né? E aí, quando você vai para esses lugares, né, onde tem esse ambiente que tem pessoas que estão há muito tempo fazendo ali, você começa a ouvir algumas conversas não muito agradáveis, né? E começa aquela reclamação, isso aqui é a mesma coisa, não sei o que e tal. As pessoas que não estão satisfeitas por estar ali começam a ter mais voz, você começa a ouvir essas coisas e vai contaminando um pouco, né? Com certeza. Vai contaminando. E aí aquele pensamento que você tem, que era caramba, será que é assim mesmo? Começa a ficar, porra, é assim mesmo. Né? Tô vendo que é. Tô vendo que é. E aí pronto, né? E no final da residência, eu já no final, já estava com essa dúvida. Né? Beleza, eu vou terminar, eu vou fazer minha prova de título, vou começar a trabalhar, mas já estava com aquela coisinha ali, aquela pulga atrás da orelha de que, rapaz, talvez eu vá fazer mais uma prova em algum momento. A dúvida não era necessariamente sobre ficar ou não na nefro, ou era sobre qual caminho seguir na nefro? Porque você disse que tinha outros caminhos, né? Apesar de a grande maioria seguir por esse caminho, que parecia ser mais difícil. Isso, tinha algumas áreas, como mencionei, o transplante crescendo, mas não tinha, não sei se hoje já tem, né? Mas na época eu acho que não tinha tanta oportunidade para todos. Você ia seguir esse caminho que a maioria seguia, que você já estava vendo que não era muito o que você Exato, né? E o que a minha mãe, meu tio, meu avô fez, né? Era esse caminho mesmo, clínica de diálise e sobreaviso, eu vi final de sobreaviso, semana, né? Eu vi, pois assim, eu não sei por que essa ficha não tinha caído em mim antes, porque
eu dentro de casa eu via isso. É Minha mãe exatamente isso saindo que eu ia lhe de perguntar. 4h30 da manhã, chegando 10h30, 11 horas, e muitas vezes só dava tempo de tomar banho, jantar e já era chamada de novo, né? E no outro dia ela tinha que acordar às 4 da manhã novamente. Eu vi isso acontecer demais, demais. Mas eu não sei o que era, não sei se ela me protegia, não falava essas realidades aí, ela queria muito que o filho seguisse a carreira dela, talvez ela estivesse protegendo um pouco disso. Ou se ela de fato gostava, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que ela gostava. Eu acho que ela gostava realmente, porque ela passou, acho que uns 30 anos da vida dela fazendo isso, e ela nunca reclamou. Talvez ela realmente gostasse. Talvez ela realmente gostasse, talvez eu achasse que era bom porque eu não via ela reclamando. Sim. Né? Ela era, pelo contrário, ela sempre empolgada, né, com projetos novos, clínicas novas abrindo, sociedades sendo formadas, né, e ela podendo multiplicar ali o trabalho dela para outros pacientes. Então, de fato, a visão que eu tinha era uma coisa empolgante, massa, era sofrido, era duro, mas era bacana. Que é uma possibilidade, né? Que a gente às vezes não enxerga. Porque Exato. Tem gente que diz assim, Deus me livre de fazer, sei lá, obstetrícia, porque não tem qualidade de vida. Mas a gente às vezes esquece que tem alguém que gosta daquilo ali, exatamente, né? Que exatamente. vive bem com aquilo ali. Mas não era a sua praia, porque você já tinha visto isso lá na ortopedia. Exato. Que não queria ficar esse tempo todo e etc. Exato. Então, começou a surgir essa... Pois é. Na verdade, o que me incomodava, tanto na ortopedia quanto na nefrologia, é você não ter muito tempo para pensar. Você tinha que fazer, você está dentro do bloco, você tem que fazer cirurgias, operar ali, né? E viver meio que no automático. Exatamente. E na nefrologia isso era muito, muito mais forte, né? Era totalmente automático. Acordar 4 horas da manhã, tá 4h30, tá 6 horas no hospital, sair prescrevendo as diálises, volume de paciente, prescrevendo as diálises, acompanhando as diálises ali ao longo do dia. E no outro dia era a mesma coisa. A mesma coisa. Só mudava o hospital. E essa repetição não te agrada muito? Não. E aí começou a juntar essa rotina repetitiva com o insight que eu fui tendo durante na residência de clínica e de nefro também. Na nefro, eu fiz bem mais seminário do que eu fiz durante a residência de clínica, né? Porque eram menos residentes, né? Acho que na clínica eram 20 residentes, né? 10 no R1, 10 no R2. Então a gente conseguia se dividir. Na nefro, como a residência lá no português estava começando, era 2 R1s e 2 R2. Meu Deus. Então tinha que ter... Muito mais pesado. Muito mais, assim, tinha que ter a rotina... a rotina teórica, né? Ali acontecendo, e só tinha 4 pessoas para dividir. E às vezes tinha um de férias, um rodando em outro serviço. Então era muito mais puxado, né? Era toda semana um seminário que eu fazia, né? Muitos seminários. Então eu fui começando a conectar. Eu adoro virar à noite estudando, adoro apresentar, fazer uma aula lá que as pessoas fiquem com aquela coisa, uau, né? Eu aprendi, adorava isso, eu me sentia muito realizado. Percebi que eu precisava de uma rotina mais estimulante para me motivar. Menos repetitiva, né? E eu só não sabia o que seria isso, né? O que é que eu faço que junta as duas coisas? Né? Ainda não tinha chegado a essa... Ainda não tinha. Eu só estava com uma sementinha ali, com a ideia de que talvez meu negócio não fosse assistência. Mas eu estava longe de ter certeza do que era. Hoje então, é mais fácil, né, de olhar para trás e entender, mas... Eu imagino naquela época que você era muito novo também, né? Sim. Não tinha ainda a experiência, mas já vinha aquela sementezinha, algum incômodozinho ali estava lhe levando para um lugar. Eu acho que não era tão novo assim, mas eu acho que o ponto é que não se falava sobre outra coisa, entendeu? Só entre os médicos, na família, nas residências, só se falava em o que é que você vai fazer quando se formar? Vai abrir consultório, vai dar plantão? Não tinha outra possibilidade, né? Não tinha, quem sabe fazer algo na área de ensino? Não se falava disso. Não existia. Então, obviamente, isso não vinha na minha cabeça, né? Então, era assim, seguindo com o que tinha, né? E torcendo para gostar daquilo ali. E aí, enfim, fiz a residência de nefro, os 2 anos. Como eu falei, adorava fazer os casos clínicos, os artigos, as discussões de caso. Adorava discutir com outras especialidades, com a urologia. A gente fazia muita interconsulta com a urologia, então a gente discutia muito também. E isso eu adorava, né? Aí, no finalzinho da residência que eu fui, né, me contaminando um pouco com algumas conversas negativas, e aí foi que eu realmente eu não vou seguir essa vida aqui para sempre, né? Passar 30 anos fazendo isso aqui não era o que você queria. Não era o que eu queria. Mas terminei a residência, fiz a prova de título, passei, comecei a exercer a nefrologia, né? Finalmente eu sou especialista em alguma coisa, né? Finalmente, aí vamos começar a trabalhar, ganhar um dinheirinho também, né? Eu quero saber esse começo aí. Foram muitos anos só dedicando ao estudo para passar nas residências, durante as residências e tal. Agora
Agora, me eu sou senti livre. especialista, vamos lá. Exatamente. Pelo menos a sensação de que acabou, né, entre aspas, esse processo de formação mais brutal ali, que é a residência. Agora eu vou começar a viver isso aqui e usufruir né, começar a colher os frutos disso. Até então era essa a ideia. Como é Exato. que foi teu começo na Nefro? É óbvio que pelo fato de eu ter me esforçado na residência e ter uma família ali que está nessa área, eu tinha muitas portas abertas. Né? Então, comecei a dar plantão no Hospital Português até antes de terminar a residência. Inclusive, também dava alguns plantões nas clínicas no finalzinho da residência. Né? Óbvio que nunca estava sozinho nesses plantões, né, de nefro. Então, sempre tinha a ajuda ali, a consulta de alguém quando precisasse, mas não era tão complexo assim. Mas, né, enfim, terminei a residência, fiz a prova de título, comecei a trabalhar, né, mais, né, bem mais. E foi exatamente como eu imaginava que ia ser, né? Acordando 4h da manhã todos os dias. Diálises para prescrever. Diálise, prescrevendo, né, às vezes 40, 50, 60 prescrições num dia. E, quer dizer, 60 prescrições não, mas 60 pacientes num dia, né? Dividido nos blocos, né? Exato. De manhã para 2 hospitais, de tarde para 2, 3. Às vezes o hospital era muito grande, você passava o dia inteiro lá e era 50 pacientes só no hospital. Né? Mas era igual, todo dia era igual. Acordava 4h30 da manhã, estava lá às 6, voltava para casa umas 10 horas, né? Sobre aviso noturno. E fim de semana tinha as escalas, né? Mas praticamente um sim, dois não. Um sim, dois não. Um sim, dois não. Isso na escala daquele hospital. Mas tem os a escala outros, dos então outros. acabava que você quase tem que todo, né? Então acabava que quase todo fim de semana você estava lá. Né? Aí começou a bater aquela angústia, né? De, pô, eu quero sair sexta-feira à noite com meus amigos. Não vai dar. Não dá, tem que acordar 4h30 da manhã no sábado e no domingo. Né? E não pode beber, que você está de sobreaviso. E aí, isso foi aquela conversa que eu ouvia, né, no final, sentido. foi se potencializando, porque eu fui vendo que realmente fez sentido a tudo aquilo que eu ouvi. E aí, quando começa a vir o sentimento ruim, né, você acaba que meio que se contamina mesmo e qualquer detalhe é mais um reforço para aquilo que você acha que não é tão legal. Então, passei uns 6 meses trabalhando como nefrologista, né, nessa rotina. Lógico, né? Eu adorava aprender coisas novas, sempre gostei disso. Então, cada plantão era um aprendizado novo, né? Sempre que eu encontrava com algum nefrologista, né, algum outro especialista ali rodando no hospital, discutindo caso e tal, isso eu achava muito legal. Mas essa rotina de todo dia a mesma coisa, né? E sem uma perspectiva de quando isso vai acabar, começava a me preocupar. Que você já sabia mais ou menos que não ia acabar tão cedo. Exato. E aí, nesse ano que eu terminei a residência de nefros, foi 2018, eu me casei. Né? E aí, no final do ano de setembro, eu me casei. E aí, viajei de lua de mel com minha esposa Aline, que é minha sócia também, inclusive, aqui no Médico Residente. E lá, quando você está viajando, né, você não está pensando em nada, começa a descansar, clarear um pouco a mente, exato. Aí eu soltei uma para ela durante um passeio da gente lá, Aline, eu não estou muito feliz com a nefro, não, eu vou fazer outra coisa. Imagina, né? o susto dela. E aí ela é muito parceira. Ela, óbvio, ficou preocupada no começo, mas no dia seguinte ela já estava, vamos lá, o que é que você precisa para você conseguir passar e estudar? Aí a gente passou o resto da viagem conversando sobre isso. E aí, né, foi se organizando. A Aline veio, vou ter que largar alguns plantões, passar alguns. Tu vai ter que segurar aí em casa durante mais um tempo, porque eu vou ser residente de novo, se eu passar, né? Ela já era oftalmologista, né? Então tu vai ter que segurar as pontas durante um bom tempo aí, porque se eu passar realmente, eu vou virar residente. Né? Então, ela super apoiou, deu muita força. Né? Quando eu voltei para casa, que eu contei para meus pais, lógico que... Eu queria saber isso. Lógico que veio meu Deus do céu, esse meu filho não tem jeito. De novo, Bruno? De novo. O que está acontecendo? Pois é, minha mãe estava super feliz porque eu estava seguindo os passos dela. Né? Estava trabalhando nas clínicas dela, né? Estava fazendo um trabalho minimamente decente ali, ela estava satisfeita. E do nada, mudar tudo de novo. Foi essa viagem? Ela não pensou, não. Foi essa viagem. Não, foi não. Eu já vinha conversando com ela, né? Já vinha falando com ela. Então ela já sabia um pouco. Não, assim, já vinha falando com ela que, pô, mãe, é isso mesmo, é isso aqui que você ficava e você chegava toda animada aqui em casa e não tinha hora para chegar, nem hora para dormir, tu ficava feliz com isso aqui. Ela, meu filho, é isso mesmo, é bom demais. Que a vida mais ou menos é sobre isso, né? Algumas pessoas encontram felicidade em uma coisa e outras não. Exatamente. Eu já sei o final e aí não tem como eu não te perguntar isso. Eu sei que você foi para anestésio depois, mas em que momento foi que a anestésio surgiu aí? Já existia alguma coisinha na tua cabeça sobre isso? Ou foi realmente assim, porque era uma especialidade que talvez se encaixasse
no que essas outras já não te ofereciam, que você já tinha certeza que não iam te oferecer? Pronto, um bom ponto sobre anestésio. Desde o 6º ano da faculdade, eu cogitei fazer. Mas eu estava muito inseguro se eu ia passar, porque a anestesia é uma especialidade muito concorrida, né? Então... Já era muito concorrida. Então tá piorando. A anestesia sempre foi muito concorrida. E no 6º ano, né, tinha esse desejo, mesmo que sem conhecer muita especialidade, mais pelo estilo de vida mesmo, né, do anestesista, que a gente ouvia, e é né, mais tranquilo e tal, bem remunerado. Né? Então você não tem muita certeza do que você quer, pô, isso aqui parece que faz sentido, mas zero confiança de que eu ia passar. Né? Então, esquece, bota de lado aqui, não, esquece. Então qual é a outra? Ortopedia. Né? E por coincidência não, por acaso, a minha nota de ortopedia passaria anestésio. Não acredito. Também tive essa mesma reação. Meu Deus. E aí, inclusive, no ano seguinte, né, que eu fui estudar para clínica, saí da ortopedia, novamente veio esse pensamento, né, pô, será que anestésio? Não. A nota dava de novo? Não vou passar, não. Eu vou fazer clínica mesmo, e a nota passava de novo. Eu não acredito. Meu Deus. E aí ficou sempre aquilo, né? Era uma possibilidade, eu não estava tão confiante, mas sempre deu certo. Quem sabe agora? E aí, quando eu voltei dessa viagem de lua de mel, comecei a estudar. E aí eu estava mais confiante, né? Porque eu já tinha passado para ortopedia, para clínica, para nefro, agora eu estava mais confiante. Eu já sabia exatamente o que eu tinha que fazer para passar, exatamente o que eu tinha que fazer. E aí eu só repliquei o método, né? Eu cheguei de viagem no final de setembro, acho que 20 e pouco de setembro. A prova foi no dia 6 de dezembro, eu acho. E foi o suficiente. Então, replicou o método. Então, você já tinha um método aí. Pois é. Isso era a semente do médico residente? Isso era a semente do médico residente. Você não sabia ainda? Não sabia. Quando eu comecei a estudar de novo para fazer anestésio, né? Só recapitulando, voltei de viagem, né? Lá passei uns plantões, tá? Lógico, eu não consegui passar todos, então eu tinha que dar conta ali de estudar e fazer os plantões que eu tinha que dar. Mas eu já fiz um estudo muito mais organizado, muito mais objetivo, e já estava começando a pensar que, pô, vai ser mais fácil e talvez eu seja até bom nisso. Eu descobri um caminho. Descobri um caminho. Inclusive, pelo esse meu histórico de aprovações, eu sempre ajudei pessoas informalmente. Né? Bruno, que estou querendo estudar aqui, vou fazer prova, vou mudar de especialidade, vou começar a estudar agora. E eu dava dicas ou outras, tal, às vezes estudava junto. Né? Então já tinha esse negócio, né, essa ajuda informal, mesmo eu zero pensando que isso viraria uma profissão depois. Mas foi durante o processo de estudar para anestésio que eu vi que, pô, realmente, isso aqui é um negócio que não precisa ser tão sofrido quanto todo mundo pensa que é, né? Até há 15 anos atrás, 10 anos atrás, é exatamente como é hoje. Né? As pessoas começam a estudar para residência e já pensam, meu Deus, vai ser um sofrimento. Mas eu vi que não precisava ser. Porque se você fizer a coisa certa, né? Seguindo o padrão de prova, e não necessariamente de uma prova específica, mas o que é cobrado na prova de residência, você sabe o que precisa estudar, sabe o que precisa fazer. Né? Então... não é o fim do mundo. E aí, estudei, segui o método. Quanto tempo? Eu acho que um pouco mais de 2 meses. 2 meses? Eu achei que tinha sido mais ou menos uns 6 meses essa preparação para anestésio. Não. A última vez que eu tinha estudado para acesso direto foi quando eu passei em clínica. Em 2013 para 2014. 4 anos antes. 2013 para 2014. Aí... terminei a residência de nefro em 2018 e fui estudar só no final de 2018. Acho que foi uns 5 anos depois, né? 5, 6 anos depois. Que eu fui estudar de novo processo direto. Preventiva, GO, pediatria. Mas foi impressionante como... Caramba, não preciso voltar ali para aquelas apostilas. Não preciso. Eu sei mais ou menos o que é. Mapeei ali exatamente o que eu precisava estudar. Estudei um pouco mais de 2 meses e fui terceiro colocado. Minha terceira maior nota de anestésio. Bruno, você se acha um gênio? Você me responda. Porque assim, parece. Não, isso não é zero genialidade. Isso aí realmente... Você pegou o negócio. Tem um pouco de... Tudo que você faz repetidas vezes, você fica bom, né? Eu estava fazendo pela 4ª vez. Né? Então, eu acabei ficando bom nisso. Mas terceiro lugar. Foi um resultado bom, realmente. Muito bom. Um resultado bom. 2 meses de preparação. Mas tem método, né? Método. Quando você faz a coisa... já tem um pouco de experiência, já sabe como fazer e faz o método, né, aplica ele bem feito, para qualquer coisa da vida, né, você vai ter resultado. Né? Desde, tá super na moda aí todo mundo querer correr, né, querer fazer maratona e tal. Da vez. Se você seguir a planilha que o seu coach passa para você, você vai fazer a maratona, né, não tem muito segredo. Né? Mas precisa dedicar, precisa gastar um tempo ali se dedicando realmente,
mas dá certo, né? Eu acredito que essa tua aprovação também chamou a atenção desse pessoal que já te procurava e etc. Porque são 4 resultados completamente fora da média. Isso é um fato. Isso foi também te levando para esse caminho. E aí, pronto, aí começa a ficar mais palpável o médico residente, né? Enquanto eu estava estudando para fazer essa 4ª prova, eu brincava com alguns amigos e alguns familiares de que, se eu for o primeiro lugar em anestesia, eu vou abrir um curso preparatório para residência. É sério? Essa era a brincadeira. Né? Era uma brincadeira que, como toda brincadeira, tinha um fundo de verdade. Muito! Essa sim. Aí eu falava isso para todo mundo. E depois eu fiquei pensando, eu tô falando para todo mundo que eu vou ser primeiro, né? Se eu não for primeiro... A brincadeira era séria. Se eu não for primeiro, eu não vou poder abrir o curso. Só se for... E aí? E aí eu fui terceiro e para mim... Abriu o curso e olha aí como deu certo. Exato, né? Considerei que não fui o primeiro, mas foi suficiente aqui para fazer sentido essa ideia de eu poder ajudar as pessoas mais formalmente, né? Não só dando dicas e informalmente. E aí, enfim, estudei, passei, né? E aí foi quando eu estava estudando para anestesia também que eu vi outras pessoas, né, estudando para a mesma prova que eu ia fazer, só que com um método bem diferente do que eu estava aplicando. E eu vi o resultado. Que não dava. Não dá. Então você conseguiu tanto identificar o que dava, quanto você já claramente tinha uma ideia do que você já tinha passado, de que aquele caminho não era. Exato. Estudando assim, muita teoria, sem foco e sem priorizar questão. Acho que esse é o maior erro que todo candidato a concurso, né, qualquer concurso, comete. Achar que tem que estudar primeiro, né, tem que ter uma boa base ali para ir fazer questões, para poder começar a fazer simulados, questões, né? E foi só nessa 4ª vez que eu estava fazendo prova que eu comecei a reparar isso nos meus colegas, né, que estavam fazendo prova, alguns até também trocando de especialidade. Então aí foi a sementinha, né? Aquela brincadeira, né? De vou abrir um curso, né? Começou a me dar alguns insights e eu comecei a perceber um pouco mais, né? Como é que as pessoas estudam, como é que as pessoas se preparam, o que é que elas priorizam, como é que elas fazem, onde é que elas se frustram, onde é que elas se perdem no estudo, né? E aí eu estava vendo que eu tinha solução para tudo, né? Conseguia resolver a maioria dos problemas. Então, pronto. Agora deixa eu focar aqui na prova. Passei, quando eu fiz a prova, eu fiquei só esperando o resultado do listão. Aí eu comecei a tirar um pouco mais do papel essa ideia do médico residente. Aí abri um Instagram, comecei a dar essas dicas no Instagram informalmente mesmo, né? Pessoal, tem uma questão aqui legal, vamos aprender com ela. Aí toda vez que cair essa pergunta aqui, procure essa resposta. E fui fazendo questões comentadas no Instagram lá, sempre com a mesma pegada, né? Só mudava o conteúdo, mas o método era o mesmo. Isso aqui a questão pede isso, é muito comum. Inclusive, eu botava outras questões do lado iguais, né? Então, sempre que vinha assim, procure essa resposta que vai ser e tal. E ele vai querer te pegar aqui, nessa letra A aqui, vai querer levar você para pensar outra coisa. E era impressionante como sempre funcionava. Isso sempre era em 2019? Finalzinho de 2018, né? A prova foi em dezembro, aí no final do ano ali, dezembro... Já começou. Já comecei. Aí janeiro também, fevereiro, março, começou a residência. Talvez eu esteja errando um pouco na cronologia aqui, mas eu estou querendo lembrar quando foi que abriu a primeira turma. Acho que foi fevereiro. Antes, então, da residência. Antes de começar a residência, foi. Você começou no Instagram depois do resultado ou não, depois antes. Da prova? Você já sabia que não, ia passar? Eu sabia qual seria minha nota e eu estava vendo meus colegas também comparando a nota com ele, então eu sabia que minha nota ia ser boa. Mas eu não sabia o resultado, né? Então, como eu já tinha passado, já fiz o meu papel aqui, já fiz a prova, agora eu vou me dedicar a esse outro projeto aqui que eu estava super empolgado, né? Vou fazer as dicas lá no Instagram, comentar a questão, dar dica e tal, preparar a galera. E aí o Instagram foi começando a ficar mais povoado. Os seguidores ali, né? A maioria era amigo no começo, mas foram vindo outros e começaram a pedir mais dicas e começaram a pedir uma coisa mais estruturada, né? Não só conteúdos rápidos do Instagram. Bruno, faz uma coisa mais estruturada. Isso já mais ou menos janeiro, início de fevereiro, né? Faz uma coisa mais estruturada aí. Que nem é uma época em que a galera está muito focada nisso, né? Pois que acabou de passar a prova. Pois é. Mas também tinha gente que estava muito tempo estudando, né? O principal perfil, né, de aluno das primeiras turmas da gente era aquela pessoa que estava mais tempo estudando, né, seguindo o que tinha ali difícil. Na época de preparatório, de metodologia, e não via resultado, né? Então, eles estavam procurando alguma coisa diferente, nova, mais eficiente, e foi essa a proposta do médico residente, né? Fazer um estudo mais eficiente, realmente focado no que dá resultado, no que é o mais importante na preparação. Então,
informalmente ali a gente foi dando essas dicas, e aí foram pedindo, né? Pô, abre uma turma, uma coisa mais estruturada para ensinar a gente, né, tudo que você está passando aí de uma forma mais estruturada, que acho que vai ajudar. E aí abri, né? Chamei algumas pessoas para serem meus sócios, estão comigo até hoje. A gente abriu uma turma que tinha 50 alunos, a primeira, né? A ideia era, vamos limitar só para 50 essa primeira turma, porque se for muito ruim, a gente não decepciona muita gente. Só precisa devolver o dinheiro de 50 pessoas e pronto, né? Não vai ser uma decepção tão grande. Eu lembro, porque eu estava na faculdade já. E aí surgiu o boato que se espalhou nas faculdades, era que tinha um grupo secreto, que era um grupo fechado de estudos e etc. E se você quisesse entrar, já não podia mais. Então ficou meio nisso. Foi essa a raiz. Não tinha nome ainda, né? Não, tinha o Instagram e o Médico Residente. Já era o Médico Residente, o arroba. E aí você vai lançar, você vai empreender, né? Você vai lançar um projeto e você precisa vender o seu projeto para poder ter clientes. Aí você vai estudar marketing, aí você aprende essas técnicas aí que hoje já estão bem batidas, né? Mas na época não tinha isso. Era recente. Mas enfim, aí a gente usou o que a gente sabia ali para tentar atrair as pessoas, para explicar para eles como é que era o método, o que a gente ia fazer ao longo do ano e tal. E a gente conseguiu convencer essas 50 pessoas e elas tiveram muito sentido, fez muito sentido para elas. E aí a primeira turma começou com 50 pessoas, né? E aí eu não lembro se era fevereiro, não lembro exatamente a época, mas eu sei que quando eu entrei na residência de anestésio, já estava com a turma rolando, entendeu? E aí só tinham 4 pessoas, 4 sócios, e os 4 tinham que fazer todas as aulas e comentar todas as questões dos simulados que a gente aplicava. E fazer as mentorias e tudo. Eram só 4 pessoas. E você que era o cabeça sendo R1. Exato. Não ia dar certo, né? Já tô vendo. E todos os outros tinham acabado de terminar a residência, estavam cheios de trabalho, né? Então, realmente ninguém tinha tempo, né? E aí, durante as primeiras semanas ali, foi puxado, porque você tá tá todo mundo, né, trabalhando muito. E que eu sou o cabeça ali do projeto, estou na residência de 7 da manhã até 7 da noite, né? Você não pode ficar no celular, né, respondendo a galera e no computador fazendo aula, porque você tem que se dedicar à cirurgia que está acontecendo, tem que estudar os casos que pedem para você estudar e os casos que estão acontecendo lá, tem que se dedicar à residência. Então, esse momento foi muito angustiante na minha vida. Muito angustiante. Eu tinha TESOL todo dia. Todo dia, toda semana aparecia um TESOL diferente. Era de tanto estresse. Eu acho que você estava ali naquele limbo. Era uma coisa que você queria muito. Você já estava na 4ª prova de residência. Você estava em mais uma residência. Você queria, de certa forma. Sim. E depois você encontrou uma coisa que foi a coisa da sua vida. Exato. Os TESOLs, sei lá, apareciam porque era o sentimento de caramba, né? Será que eu vou trocar de novo? Né? Vou começar outra coisa de novo. Mas principalmente porque eu não estava conseguindo dar a atenção que aqueles 50 alunos que confiaram na gente precisavam. E teu coração estava lá. Meu coração estava lá. 100% Com certeza lá, não estava nessa residência de anestésio. E aí também mais uma decisão difícil para tomar, né? Pô, finalmente, né, se passar numa residência muito concorrida, tudo aquilo que eu falei para você de aproveitar a clínica, né, estava acontecendo, né? Eu estava realmente conseguindo aproveitar muito mais e ajudar muito mais na residência, mas meu coração estava lá no médico residente. E aí, 1 mês e meio de residência, eu tive que tomar uma decisão. Chamei o meu chefe lá na residência e falei, velho, aqui é muito massa, eu estou gostando pra caramba, é muito, muito melhor do que eu imaginava, mas eu tenho esse projeto aqui, ó. Aí eu mostrei para ele, expliquei a ele, Bruno, isso aí é massa. Eu sempre vi que você tinha uma veia aí de ensinar, isso é a tua cara. E ele falou, vai, porque isso aí vai dar muito certo. Caramba, até hoje tu deve muito a esse chefe. Devo muito. Até mandei um vinho para ele uns dias atrás. Oh, merece. 4 anos depois disso aí, eu mandei um vinho para ele e, ó, tá aqui. Aquele papo que a gente teve. O que virou. Exato. E aí ele foi super compreensivo, né? E, enfim, eu não tenho certeza, mas eu acho que deu para rodar a vaga. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que deu para rodar a vaga e vi o próximo que estava esperando no remanejamento. E me arrependo zero de tomar essa decisão. Talvez eu não aconselharia as pessoas fazerem isso hoje, né? Pô, tu vai largar uma residência que é difícil, que você quer tal, para se dedicar a um negócio que é totalmente incerto. Uma aventura, né? E eu não aconselho isso, mas eu não me arrependo de ter feito. Eu imagino. E assim, hoje é outra realidade. Naquela época, não. Até mesmo porque você identificou.
Foi o que eu te perguntei, inclusive, no começo. Você passou muitas vezes por esse trajeto. Você identificou algo que não tinha em nada que existia naquela época. Exato, Porque não tinha nada parecido com o que você criou, né? Com a Médica Residente, nada. exato. Mas eu preciso saber o que é que sua mãe pensou quando você foi dizer a ela que você ia desistir de anestésio. Pronto. Aí, quando eu falei que ia desistir de anestésio, ela falou que ia desistir de mim. E a Aline? Enfim, a Aline também estava no projeto, né? Eu acho que meus sócios também, né? Que Heitor, Aline e Arthur, que na época era sócio, acho que a gente teve várias conversas sobre isso e a gente percebeu que, pô, realmente precisa ter pelo menos uma pessoa 100% dedicada. Alguém ia ter que abrir Alguém mão. ia ter que abrir mão de alguma coisa, né? Então, esse alguém fui eu. E não foi, vai lá, Bruno. Foi assim, Você queria muito. Eu quero, isso aqui deixa comigo, que isso aqui vai ser um prazer enorme fazer isso aqui. Agora, novamente, comunicar para todo mundo, né? E aí foi o mais difícil, porque eu não estou mudando de especialidade. Eu estou meio que saindo da medicina, né? Da assistência. Aí foi onde as críticas vieram mais pesadas, né? Essa foi sua desistência mais difícil? Foi o não mais difícil de todos, eu acho, até agora, foi isso aí. Que também foi o que levou a um lugar... Exato, mas nessas decisões difíceis aí que você colhe os melhores frutos, né? Eu tenho certeza que eu não estaria feliz hoje como anestesista. Tenho certeza absoluta. E nem porque como ortopedista. Nem como... Ia ser aquela mesma rotina repetitiva e isso, para mim, não é estimulante. Empreender é um negócio que todo dia é diferente, né, Dimas? Todo dia é uma novidade, todo dia é um desafio novo, todo dia é um aprendizado novo. É o time crescendo, é processos sendo formados aqui dentro, são alunos novos, são turmas novas, são tecnologias novas, metodologias novas, né? Recentemente, a gente passou por um processo, a gente foi adquirido por uma empresa gigante de educação médica. Então, e assim, estamos só começando. Né? Eu tenho plena certeza disso. Os desafios que vêm pela frente são os que fazem a cabeça fervilhar e você ficar empolgadíssimo, né? Então, eu acho que daqui eu não saio mais, porque eu sei o tamanho e a complexidade dos desafios que tem pela frente. E isso é suficiente para eu estar continuando aqui, seguindo dia após dia. Você encontrou nesse caminho que você procurou muito na medicina. Isso. Em várias especialidades, você não ia achar em nenhuma delas. Esse é um fato. E foi muito coragem da sua parte. Lá nesse começo do Médico Residente, era uma turma de 50 pessoas. Quando você disse não à anestesia, que você viu que isso não era a sua praia, que realmente a assistência não era... Não saiu de tudo da medicina, mas não era a assistência sua praia. Quando você voltou e disse assim, agora sou eu que vou levar isso aqui pra frente, como é que foi esse crescimento? Porque hoje o Médico Residente é um negócio gigante. E começou com uma turmazinha de 50 pessoas. Exato. E aí você voltou, era começo de ano ainda, as pessoas estavam procurando os cursos para iniciar a preparação. Como é que tu alavancou esse primeiro ano aí da empresa? Bom, primeiramente, nesses meses que eu estava na residência e no meu médico residente, né, que eu estava extremamente angustiado ali, nervoso, e somatizando um monte de coisa, e os alunos estavam sentindo, né? Estavam sentindo, precisa de um pouco mais de atenção, aquela aula precisa ser corrigida, tal. Então, realmente, vamos se dedicar. E foi absurda a diferença que fez para aqueles 50 alunos, né? Ter alguém ali dedicado e tudo centralizava em mim, né? Então, as aulas que os outros professores que tinham na época faziam, eu corrigia, eu assistia, dava feedback, regrava, tal. Então, teve esse filtro também. E o apoio para os alunos também, né? Direcionamento e apoio, mentoria e tal, ficou muito mais forte. E cresceu também a minha motivação, né? Então, isso foi muito bacana, porque foi muito bom para mim e muito bom para os alunos que estavam ali confiando na gente, aqueles 50 alunos. E aí, dessa primeira turma que a gente viu que foi dando certo, né? O pessoal estava aprendendo, estava vendo que estavam cada vez mais confiantes, né? Que muitos deles, como eu falei, já vinham de várias reprovações, né? E agora estavam com aquela luz de esperança acesa novamente, né? Então, isso foi muito motivante. E aí, óbvio, como você mesma disse, né? Aquele grupo secreto ali e tal, isso começou a ficar cada vez circular mais entre os alunos, principalmente aqui em Recife, né? Muito, e aí, né? óbvio que chegava no Instagram, chegava até mim, Bruno, tem que abrir outra turma. Tem que abrir outra turma. A gente só tinha aquela de 50, né? Então, tem que abrir outra turma, tem que abrir outra turma. E aí, a gente se organizou, chamou mais professores, né? Organizamos a rotina dos outros sócios que estavam lá também, que estavam, né, comigo nesse projeto. E, pô, eu acho que dá pra gente abrir mais uma turma, né? Tem potencial grande aqui de a gente ajudar muito mais gente. Vamos. Na turma seguinte, acho que já vieram mais uns 200 alunos,
Meu Deus. E a gente abriu mais uma no final do ano que veio mais uns 300 alunos. Então foram mais de 500 alunos nesse primeiro ano. Sem ainda ter tido nenhum resultado. Sem resultado nenhum. Só com boca a boca, todo mundo vendo que a gente estava se esforçando ali para entregar um bom conteúdo e resultado, né? Assim, resultado não da prova, mas todo mundo via a sua evolução, né? Eu estou sabendo que preciso estudar, eu estou mais confiante quando vi uma questão desse assunto aqui, desse outro. Né? É isso que faz o negócio crescer. Você vê o seu cliente satisfeito e ele tendo resultado. Então, isso foi no boca a boca ali ganhando força. E no primeiro ano da gente, mais de 60% dos alunos foram aprovados. Caramba. Mais de 60%. E a gente ainda fez um negócio. Quem não fosse aprovado ia ter o meu médico residente de graça no ano seguinte. Então, todo mundo ficou satisfeito. Caramba! Né? Então, foram mais... Eu não vou lembrar exatamente o número, mas certamente mais de 60% foi aprovado. E os que não foram, né, alguns, enfim, desistiram de estudar ou tiveram outros compromissos pessoais e tal. Acontece, né? Todo ano isso acontece. Mas eles cursaram de novo e praticamente todos eles passaram no ano seguinte. Meu Deus. A gente acompanha, né? No começo dava para acompanhar todo mundo individualmente, hoje um pouco mais difícil, mas esse acompanhamento mais próximo também deu muito bons insights, né? E a gente foi vendo que precisava ajustar e melhorar e tal. E aí, no ano seguinte, a primeira turma já veio com 1.200 alunos, né? No ano seguinte, 2.500, 4.000, né? E aí só cresce, só vem crescendo. Perfeito. Bruno, é muito interessante, assim, eu já sabia, né, partes, assim, da história, mas ouvir, assim, a história agora completa, né, que eu sei que é a curiosidade de muita gente que vai ouvir aí atento, é muito interessante perceber como absolutamente nada na tua vida aconteceu por acaso. Eu não sei o quanto que você crê em Deus, mas eu creio 100%, e eu vejo, assim, como os pontos foram completamente interligados para te trazer até aqui, né? E também a mim, né, que estou aqui hoje. E como é perfeito isso tudo olhando para trás. E eu vejo hoje quantas pessoas podem estar completamente perdidas aí na vida em alguns desses cenários que você já esteve lá. Pois é. E aí por isso que eu acho muito importante te ouvir e trazer essa história para que muitas outras pessoas agora conheçam. Porque eu penso o quanto que você até falou, né, o quanto que somatizou em algumas partes da vida, mas o quanto a tua história foi angustiante. Hoje é uma história de vitória, completamente prazeroso contar. Mas o quanto foi difícil aí nesse teu dia a dia e nessa questão familiar e pessoal também. E quanto tua mente deve ter te machucado um pouco e de pensar o que é que eu estou fazendo da minha vida em alguns momentos. Mas hoje é completamente gratificante olhar para isso. Sim, realmente tem muita coisa que durante a trajetória não faz o menor, né, quer dizer, não parece fazer muito sentido. Não parece. Mas, né, você já deve ter visto o discurso de Steve Jobs quando ele fala na conclusão do curso lá em Stanford, que ele fala justamente sobre isso. Quando é que os pontos se conectam, né? Você não tem como saber. Tá todo mundo vivendo a sua vida aqui agora, né? Talvez algumas pessoas estejam na mesma situação que eu de achar que, pô, isso aqui não está fazendo o menor sentido, mas tá. A gente só não ligou os pontos ainda. Mas tudo em algum momento faz sentido, os pontos ligam e você vê que mesmo as coisas que... Pô, para que eu fiz aquilo, né? Lá na frente você vai ver para que você fez aquilo. E realmente, né, é angustiante demais esse negócio de... Pô, começa uma coisa e sai. Começa uma coisa e sai. E eu muitas vezes me senti... Pô, será que eu não sirvo para nada? Né? Eu entro numa coisa, será que eu não sirvo para nada? Não vou ser bom em nada, não vou concluir nada na minha vida. Eu tive pesadelos pra caramba sobre isso, né? E os sonhos eram sempre os mesmos. Eu sozinho, sem amigos, meio que falido, né? E pô, não deu certo na vida. Tive várias vezes esse sonho. Esse pesadelo. Esse pesadelo. Falei muito né? Faço terapia até hoje. Enfim, terapia eu faço há muito tempo, porque eu acho que é um negócio importante, independente do estágio de vida que você está, você precisa fazer terapia que te dá muita clareza. Mas eu contava muito desses sonhos e estava claro que eu precisava fazer alguma coisa. Estava claro que ali era um momento difícil, mas que eu estava fazendo o melhor que era possível naquela época. Talvez eu não estivesse enxergando o que era o meu melhor, né? Talvez eu não estivesse enxergando que eu não tinha muitas outras coisas a fazer, a não ser seguir o que eu acredito. E isso gerava esses pesadelos, essas angústias, né? Essas somatizações todas, mas eu acho que a principal lição que eu aprendi, né? que eu vou carregar isso por muito tempo, é que não tem como fugir da angústia. Né? Às vezes a gente está naquele pensamento de pô, será que eu posso sofrer menos? Será que eu deveria estar sofrendo menos? Como é que eu faço para sofrer menos?
Hoje eu não sei se eu vou muito por esse caminho, não, sabe? Acho que a angústia, ela faz parte do crescimento, faz parte do processo para você entender qual é o seu próximo passo. Né? Se você não está angustiado, você nem se mexe. Né? A angústia faz você querer se mexer e te dar clareza para o próximo passo. Então, agora realmente tudo faz sentido, né? Então, mas viver isso deve ter sido não, muito difícil. Sofrido, eu acho realmente. que é esse desconforto que vai lhe levando para outro nível, sabe? Que você foi literalmente sendo jogado para fora de todas as zonas de conforto possíveis e sendo exposto praticamente diariamente, quando não o ambiente, mas a sua própria mente, lhe levando para lugares desconfortáveis. E esse desconforto foi gerando em você realmente aquela sementezinha de hoje, de algo que hoje é extraordinário e gigante, e que eu acho que às vezes você mesmo olha para trás e pensa como é que tá essa dimensão, né? Porque eu já tô com o Método Resiliente há um tempo, e às vezes eu fico assim, não tenho nem dimensão do tamanho que é, porque antes a gente conhecia e hoje tem tanta gente que eu nem conheço mais. Às vezes as pessoas falam comigo, meu Deus, o tamanho que se tornou isso aqui e o quanto que é gratificante para mim, que sou parte minúscula disso, imagino para você que é a cabeça disso. Pois é, e talvez a gente possa até numa outra conversa falar um pouco sobre a jornada empreendedora, né? Que é um negócio muito massa. Quando a gente começou o MR, eu não sabia nem, acho que eu nem conhecia esse termo empreender, né? Startup. Não, né? Eu vou dar aula. Essa não é o que eu vou fazer. Professor. Vou deixar né, trabalhar ali dando os plantões. Eu vou dar aula, não vou empreender. Eu não vou abrir uma startup, empresa, né? Não tinha isso. Mas quando você vai vivendo ali, né, que você vai começando a entender o que precisa para o negócio dar certo, vai estudando, você vai começando a conhecer a jornada empreendedora, aí é muito massa, porque a gente passou por todas as etapas, né? A fundação do negócio, os problemas, as melhorias, o crescimento, o fundraising, né, da startup, que é você captar investimento para poder acelerar o seu projeto, que é esse processo de fundraising, né, de você arrecadar investimento. Se transformou numa aquisição, né? A Inspirali fez a aquisição do Método Resiliente no final do ano passado, né? Que uma das maiores, é o melhor, com certeza, ecossistema da educação médica do país, e o segundo maior em termos de faculdades e de alunos, mas está caminhando para se tornar a maior. Então, você passa por todas as jornadas, né? Todos os desesperos eu sou médico, eu não sei gestão, eu sou médico, eu não sei liderar pessoas, eu sou médico, eu não sei tocar um negócio, não sei contratar, eu não sei criar processo, né? Mas você aprender isso tudo, né? E você escutar histórias e se interessar e ver como é que é a jornada e aprender com essas jornadas, isso é muito legal, é muito legal. Eu imagino. E a gente passou por todas essas etapas, né? A gente está numa nova fase agora, né? Bem mais maduro do que era lá em 2019. A empresa está crescendo muito, né? Tá capitalizada e com vários projetos aí voando, alguns muito legais, usando muita inteligência artificial. Então, isso é que é o tesão do negócio, sabe? Que não vai acabar. Assim, as possibilidades são infinitas, né? Só o que limita é a sua criatividade. Se você for muito criativo, não tem limite, né? Quando você deixar de ser criativo, aí talvez limita, mas isso é muito legal empreender. É incrível, que é exatamente o que você procurou em outros lugares, né? E que bom que você não encontrou. Hoje é bom, eu imagino que sua mãe deve compartilhar desse sentimento, né? De entender, caramba, era isso que ele procurava. E essa angústia e essa insatisfação, eu acho que é o que resume isso tudo, né? Porque às vezes a gente insiste em caber em determinados lugares e se satisfazer com algo por conveniência. Uhum. Porque eu acho que seria muito mais cômodo para você, inclusive, ter se encaixado ali na Néfro. Exato. E você não se satisfez com aquilo e continuou com essa insatisfação e não aceitou caber em um lugar onde você era maior do que aquilo e que realmente você hoje percebe que era. Exato. E que foi lhe levando a viver isso tudo. Exato. Acho que tem uma grande lição aí que não se sinta conformado, né, com a situação que não é a melhor para você. Se não está bom, pode melhorar. Só precisa tomar a decisão, talvez dizer o não certo, e daqui a um tempo vai fazer sentido. Acho que é um grande aprendizado que eu levo, que eu vou tentar passar isso para os meus filhos, né? Talvez tenha algumas pessoas na mesma situação aí que podem ter empreendedores ali que talvez não se descobriram empreendedores ainda, né? Talvez não se descobriram, não testaram, não sentiram ainda isso. E quando sentir, talvez se apaixonem como eu me apaixonei.
E muitos que estão frustrados aí em suas especialidades e profissões, fora da medicina também, porque não Isso. tiveram essa coragem. Porque é muita coragem, Bruno. É muita coragem. A gente cresce ouvindo dos nossos pais, das pessoas mais experientes, que você não pode desistir. Isso é algo que está na nossa mente sempre. Desistir não pode fazer parte do seu vocabulário. Isso não pode fazer parte. Você não pode falar desistir. Desistir Uhum. jamais. E a gente vai internalizando isso como se isso fosse realmente o único caminho. Então, assim, você vai desistir. Isso. Como assim? Essa é a cobrança que Você vem interna seja de forte, fora também. não é? Seja forte, seja corajoso, não desista. Você não desista dos seus sonhos. Você sonhou em ser néfro, não desista disso. E aí, quando você diz assim, eu vou desistir, parece algo contranatural, né? Você tá indo na contramão da coisa que você conseguiu. E aí eu acho que a coragem de dizer não e de voltar atrás é muito maior do que de prosseguir em algo que você realmente não se enquadra, né? Que você É. sabe que hoje você presta um trabalho, você faz um trabalho que é extremamente mais importante do que talvez você fizesse em um lugar onde você não estivesse feliz. Pois é, eu acho que, racionalmente falando, eu fazia a conta assim, pô, são os próximos 40, 50 anos da minha vida, talvez, né? 30, 40, 50 anos. Então, é melhor eu passar os próximos 30 fazendo isso que eu não gosto, ou dar 2, 3 passos atrás aqui para os próximos 40, 50 serem muito mais gratificantes, né? Acho que eu nem racionalizava isso, mas no fundo, eu acho que era isso que eu sentia na hora de tomar essas decisões aí, né? De vou dar mais um passo atrás. Mas é porque é um investimento, né? Um investimento no meu futuro, na minha felicidade, na minha realização profissional. E que bom que você teve essa coragem. É pensar que a vida nos oferece vários caminhos e que, às vezes, por algum motivo, a gente entra em um desses caminhos e depois que está lá é muito mais confortável ficar, mas esse passo atrás vai lhe dar a oportunidade de ir para um outro caminho que talvez Exatamente. seja o caminho da sua vida, né? Que vai te levar para onde você quer ir. Exatamente. Que foi exatamente a tua Isso. história. E aí também tem muita gente nessa situação, né? Assim, Eu imagino. que às vezes ou deixou de estudar para fazer uma residência, aquela residência que gosta, ou está fazendo uma residência que colocou lá porque é mais fácil de passar e não tá feliz. E talvez não tenha essa coragem de dar esse passo atrás, né? Mas o que eu acho que eu posso deixar de conselho aqui é pense direitinho, né? Que são os próximos 30, 40, 50 anos que você vai passar aí. A gente vai viver até os 100 anos. A gente vai trabalhar até os 80, facilmente. Né? A geração, né? Você deve ter nem 30 ainda, né? Não. Pois é. Então, são mais 50 anos aí trabalhando, né? Então, eu acho que no fundo tem que fazer a conta mesmo, né? Pô, são 50 anos fazendo o que eu não quero, que eu não gosto, né? Uma rotina que não me agrada, que não me motiva, ou eu invisto mais um ano aqui, ou 2, o que seja, para buscar esses próximos 50 de muita realização e felicidade mesmo, né? E você fala, tem talvez alguém que esteja numa residência que não seja a que quer, mas talvez ainda pior, alguém que esteja em uma residência que queria muito e que seja muito difícil de passar e que tenha mais dificuldade ainda de voltar atrás, por Uhum. causa desse estigma, né? De tipo, você foi tão difícil passar, tem tanta gente que queria estar no seu lugar e você vai desistir. Mas Isso. eu acho que esse realmente é o melhor conselho que você poderia dar, o mais honesto possível, né? De ter essa coragem mesmo de dizer não. Acho que esse vai ser a grande mensagem que você vai deixar aqui na sua história, né? E eu ia até pedir para você dar um conselho, né? Que a gente geralmente encerra assim, eu sempre peço. Mas eu acho que você já deixou inúmeros. Não sei se tem algo a mais que você quer falar para finalizar. É, acho que a gente falou bastante coisa, mas talvez um grande aprendizado que eu quero deixar para os nossos alunos, que são nossos amigos, e meus filhos também, é essa questão do sofrimento, sabe? Acho que a gente está num momento, tá todo mundo querendo evitar o sofrimento, Sim. sabe? E aí, para evitar o sofrimento, você toma decisões ruins. Mas faz parte, né? Quem é que não sofre, né? Então, às vezes você escolher o caminho que é menos sofrimento, porque é mais fácil, nem sempre é o melhor. Às vezes o caminho que vai ser um pouco mais sofrido, como tomar uma decisão como essa de estudar e mais um ano e tal, vai ser sofrido. Mas pode ser o melhor caminho que você vai tomar na sua vida, né? Então, e não tem problema sofrer, né? Eu acho que as pessoas, né? E eu me incluo nisso aí também. Por muito tempo eu estou trabalhando isso, mas todo mundo acha que não deveria sofrer e que sofrer é ruim, né? E querendo fugir disso, mas abraça, sabe? Abraça um pouco isso, porque isso vai te ajudar, vai ajudar você a construir uma personalidade mais forte, mais maturidade e principalmente
vai te ajudar a tomar as decisões mais sábias para a sua carreira, para a sua vida pessoal, para o seu futuro. Eu acho que um conselho a mais que eu daria é isso, né? Não deixa com que o caminho mais fácil seja o que vai guiar as tuas escolhas. Esteja disposto a enfrentar a realidade que é esse sofrer. A gente hoje vive numa geração que todo mundo é feliz. Uhum. Se você abrir o Instagram, todo mundo tá sorrindo. Isso. E Todo mundo tá quer isso aí, né? viajando, todo mundo quer aí. isso, porque você tá em casa. Você abre o Instagram, tá todo mundo viajando, tá todo mundo rindo, tá todo mundo ontem, Rico. todo mundo namorando, namoros assim, perfeitos, todo mundo é rico, todo mundo tá investindo, todo mundo tá com o melhor relacionamento que tem, os melhores pais, a melhor esposa, os melhores filhos, todo mundo tá muito feliz. Então a gente 99% das vezes é uma mentira isso aí. 99%. E a gente vai sendo empurrado por essa realidade mentirosa de que todo mundo tá feliz, menos você. Então, todo mundo tá feliz com a residência de todo mundo é maravilhosa, porque os stories, essa é a melhor residência, porque tem uma mesa cheia de bolo, essa é a melhor residência, porque tem as melhores discussões, mas a sua é a pior. E aí a gente vai nesse conflito diário, né, achando que precisa sempre estar no melhor lugar, porque você precisa ser o mais feliz que tem, porque todo mundo está sendo feliz, menos você, que não é a realidade. É exatamente então, isso. assim, se permitir viver esses momentos de sofrimento que vão te levar para outro nível, com certeza, exatamente. né? Quando essa chave vira, eu acho que muita coisa acontece, porque a gente é feito disso, né? E esse sofrimento é o que nos gera, de toda forma. A vida tem disso sempre, né? Mas a gente tem sido constantemente convidado a acreditar que não é assim, quando na verdade é. Bruno, eu não tenho nem como agradecer, assim, né? Pela honra que é você estar aqui, te receber. Eu sei da vida corrida que você tem. Você parou aí um tempo para estar aqui com a gente e entregou muito mais do que poderia, né? Um episódio, assim, que realmente vai ficar aí. Eu sei que vai fazer a diferença na vida de muita gente. Já fez na minha. Foi até um dos mais emocionantes que eu já fiz. Porque aí virou aqui 1000 chaves na minha cabeça. Antes de começar, você já tinha, né? Me cutucado aí, como sempre. É sempre bom conversar com você, a experiência que você tem, enfim. E agradecer realmente pela sua disponibilidade, pela oportunidade de lhe ouvir, de conhecer a fundo sua história, né, que gera curiosidade, assim, em muita gente. Eu já tinha ouvido várias vezes pedaços, mas ainda não conhecia por inteiro. E realmente agradecer por tudo, né, que você representa, pelo que você fez hoje, revolucionou a educação médica. Hoje você sabe que você é isso, mas você sabe que você mudou o caminho, né? Hoje a gente tem o Eumédico Residente, é uma coisa fora do normal, onde a gente chega assim, às vezes fico extremamente honrada quando sou reconhecida como parte do time, né? E sei o que o Eumédico Residente faz. Você tem ajudado muito a disseminar essa nova forma de estudar, né? Então, te agradeço também por essa parceria. A gratidão é toda minha. Você sabe que isso aqui é uma paixão minha, que eu tive que abrir mão da comunicação por causa da medicina, né? E você me trouxe essa oportunidade de volta. Então, assim, é uma honra imensa, completa, né? Estar aqui, fazer parte do time e te agradecer realmente pelo que você é hoje, que você representa. É um prazer enorme estar por aqui com você. Valeu. Se quiser falar sobre outros temas, é só chamar. Pronto, vamos aí desenvolver. Vamos ver outras séries, outras partes aí do podcast. Nós estamos na 2ª temporada e quem sabe outra aí, né? Sobre empreendedorismo na medicina. Será que o pessoal não escreve aí no comentário o que é que gostaria de falar? Deixa aí, vamos ver. Deixa no comentário aí o que vocês querem falar, que a gente... Em outros episódios. Pode até ser que não seja eu, mas a gente traz alguém que sabe falar o que o pessoal vai querer discutir. Não falta gente. Eu sei que tem muita gente capaz, principalmente no nosso time. Então, muito obrigada mais uma vez. Valeu. Muito obrigada, gente. Se você gostou desse episódio, se alguma parte fez sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais, mande para um amigo. Escreve aqui nos comentários algo que lhe marcou, que você gostaria de ouvir em outros episódios. E vamos juntos nessa jornada que é o Vida de Residente.